Esse vídeo é a continuação do outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês que sou eu, o verdadeiro Messias, Deus, o povo, tá? De novo eu vou repetir, eu espero que vocês, lideranças políticas, não tenham o mesmo conhecimento que a maioria das pessoas tem, que pensa que o verdadeiro Messias vai abrir uma nuvem lá no céu, vai descer o homem lá flutuando, e aí vai desmascarar os grupos que estão por trás do crime organizado, lucrando bilhões de reais. E aí vai desmascarar o grupo Globo, que é por culpa do grupo Globo que o sistema está um caos. Não, cara. Sou eu, o povo. Eu tenho que me empoderar. O povo ainda não chegou ao poder, tá? Vocês, lideranças políticas, têm que ter esse conhecimento. A maioria das pessoas só vai para a igreja só para ser explorado pelos pastores. Só para enriquecer os pastores. Os pastores das igrejas evangélicas que vai se aproveitando da falta de conhecimento e do sofrimento do povo e vai se enricando. Sou eu. E eu tenho que me empoderar para desmascarar o grupo Globo, que se junta com os outros marajás da mídia. O grupo Globo, que é uma desgraça para o nosso país, que é uma peste para o nosso país, e desculpa pelo meu vocabulário, mas tá? Dá para transformar o Brasil em um paraíso, e o Brasil não pode perder essa chance de se transformar em um paraíso. Tá? Conhecimento é poder, e eu sei que os senhores sabem que o conhecimento é poder. Esse vídeo era para ser gravado outro dia intelectual, só que não dá para gravar outro dia intelectual. Tá aí. As lideranças de esquerda se uniu para acabar com a escala 6x1, sabendo eles que o Brasil é um país de terceiro mundo. Não é para acabar com a escala 6x1 agora. Vocês estão votando contra o país. Vocês têm todos os privilégios. Vocês não eram para estar votando contra o país, tá? Vocês têm que ser banidos da vida pública. Sua família não pode se reeleger. Vocês estão votando contra o país. O Brasil vai perder produtividade com os outros países de terceiro mundo, tá? Eu queria ver vocês se unir para acabar com a corrupção. Eu queria ver vocês se unir para banir os corruptos da vida pública. Eu queria ver vocês se unir para desmascarar os grupos que estão por trás do crime organizado, lucrando bilhões de reais. Isso que eu queria ver. Queria ver vocês se unir para acabar com a prostituição infantil no país. Não, vocês continuam. Figurinhas repetidas continuam se reelegendo por culpa do grupo Globo, que está controlando o sistema, tá? Aí, ó. Em 2007, o Brasil enfrentou uma crise criada pelos Estados Unidos. Em 2007, o Brasil enfrentou uma crise financeira, uma crise mundial criada pelos Estados Unidos, através de uma crise financeira, que chegou uma verdadeira tsunami, que chegou aqui no Brasil, uma marola. Quem estava no poder? O Lula surfou essa onda. Aí lá vai vocês, lideranças políticas, deixar o Brasil fraco, acabando com a escala 6x1. Isentando de imposto quem ganha 5 mil reais, deixando o Brasil mais fraco. Aí vocês estão fazendo tudo isso, isentou quem ganha 5 mil reais de imposto, sendo que quem ficou isento desse imposto fez o quê? Vai lá, faz um estudo para você ver se quem ficou isento de pagar o imposto de 5 mil reais, vai lá para você ver se eles não foram para o poder público. Vai lá para vocês ver se eles não foram para o poder privado. Vocês isentaram, o governo Lula isentou quem ganha 5 mil reais de pagar imposto. E eles foram para o poder privado, tá? Eles foram para o poder privado. Eles foram botar os seus filhos para estudar em uma escola privada. Eles foram fazer plano de saúde. O que o que o povo quer é o retorno em uma educação de qualidade. Em uma educação de qualidade, cara. Não adianta você isentar quem ganha 5 mil reais e esse dinheiro ir para o poder privado, caramba. Vocês estão deixando o Brasil fraco. Eu vou repetir, em 2007, os Estados Unidos criou uma crise mundial através da crise financeira, que chegou aqui no Brasil uma marola. E quem estava no poder foi o Lula. E o Lula surfou essa marola. Tá? Aí agora, os Estados Unidos, escondido atrás da China, criou uma crise mundial sem precedente. E como foi que o Brasil enfrentou essa crise? O Brasil enfrentou essa crise e não teve nenhum problema. Não teve nenhum problema porque o nosso país tá forte para enfrentar qualquer crise que os Estados Unidos criem ou qualquer crise que outra potência não crie. Qualquer crise que eles criar, tá? Não é a teoria da conspiração. Não é a teoria da conspiração. Os Estados Unidos estão controlando o mundo junto com a China, junto com a Rússia, daqui a alguns anos junto com a Índia, porque a Índia está se tornando uma potência,
por culpa dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos não é teoria da conspiração. Se vocês for ver lá, quais são os países que mais fica rico, quais são os países que mais fica rico quando se cria alguma crise mundial? Quem mais fica rico são as potências, tá? A China, aquela guerra verbal, aquela guerra verbal entre o presidente da China e aquela guerra verbal entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China é um teatro para enganar as Nações Unidas. Os Estados Unidos não vai ficar criando crises mundiais para defender os seus interesses e vai deixar as Nações Unidas saber que eles estão criando crises mundiais. A China era um país de terceiro mundo. A China, houve a grande fome na China. A China só está onde está por culpa dos Estados Unidos, por culpa dos empresários americanos. Os empresários que só visam lucro, os empresários vendo na China uma superpopulação consumidora na época, né? Os empresários levou as suas matrizes, tirou as suas matrizes dos Estados Unidos, para ir para a China. Aí tirou as suas matrizes para ir para a China, gerando emprego na China e deixando o povo americano sem emprego. Levando as matrizes. Aí a China virou a mão de obra do mundo, tá? A China, os Estados Unidos estão controlando o mundo com a China, tá? Daqui a alguns anos vai ter uma outra crise mundial e o Brasil daqui a alguns anos vai ter uma outra crise mundial e vai chegar aqui uma verdadeira tsunami. Esse vídeo era para ser gravado outro dia um intelectual, só que eu começo a gravar o vídeo e aí os intelectuais do Grupo Globo não querem que eu mostre o conhecimento para vocês, tá? Não quer que eu mostre conhecimento para vocês. Sou eu, cara, o verdadeiro Messias. Sou eu, Deus, o povo. Dá para transformar o Brasil em um paraíso. O Brasil não pode ficar fraco. O nosso país tem que estar forte para enfrentar qualquer crise que venha através de guerra ou através de crises, igual a crise mundial sem precedente que os Estados Unidos criou escondido atrás da China. A Índia daqui a alguns anos vai ser uma potência. Aí agora tem que perguntar para os americanos, e aí América? E aí americano não, tem que perguntar para o governo, tem que perguntar para o governo Trump. E aí governo Trump? Daqui a alguns anos, daqui a 20 anos, vai criar uma outra crise mundial sem precedente de novo? Aí a desculpa que a esquerda precisa. A desculpa que a esquerda precisa para ficar com esse negócio de o imperialismo americano, ficar criticando, ficar atacando os americanos com tanto problema aqui no Brasil. A esquerda só sabe atacar os Estados Unidos. O imperialismo americano, aquela bestagem com o imperialismo americano, com tantos problemas que o nosso país está aqui. Esse vídeo era para ser gravado à altura de um intelectual, só que eu não consigo gravar à altura de um intelectual porque os intelectuais do Grupo Globo ficam aqui mandando sugestão para mim, atrapalhando um raciocínio, tá? O Brasil não pode ficar fraco. O Brasil não pode acabar com a escala 6x1 agora. Vocês estão deixando o Brasil fraco. Vocês, com todos os privilégios que vocês têm, vocês estão deixando o Brasil fraco. Vocês estão voltando, voltando contra o Brasil, tá? Vocês estão voltando contra o país e quando eu chegar aí eu vou desmascarar o Grupo Globo, essa organização criminosa americana que está controlando o sistema. Vocês não podem se reeleger, vocês políticos que estão voltando contra o país, não podem se reeleger. Vocês têm que deixar o poder público forte. Vocês têm que deixar o Brasil forte para enfrentar qualquer crise que venha por aí, tá? Não adianta vocês isentar, deixar o Brasil fraco. O que a gente quer é o retorno, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. A gente tem que deixar o Brasil fraco a gente tem que deixar o Brasil forte para enfrentar qualquer crise mundial que a China ou a Rússia ou a Índia criem. Vocês viram agora a jogada da OTAN, os Estados Unidos. Ali foi uma jogada, você viu que jogada que os Estados Unidos fez com a OTAN, com a Ucrânia.
E o que aconteceu? A Ucrânia perdeu parte do seu território para a Rússia. Os Estados Unidos têm a riqueza das terras raras da Ucrânia. Ali foi uma jogada entre a OTAN, entre os Estados Unidos e a Rússia. E o patinho, a Ucrânia caiu feito um patinho. Agora perdeu parte do seu território para a Rússia e perdeu as suas terras raras para os Estados Unidos que está carente de terras raras, perdeu parte do seu território, caiu no jogo da OTAN, dos Estados Unidos e a Rússia, tá? E a mesma coisa é o governo Lula querendo se afiliar à China. Não, você não pode se afiliar à China, não, tem que se afiliar aos Estados Unidos, cara. Por bem ou mal, tem que se afiliar aos Estados Unidos. Ali é uma jogada. O mundo está sendo controlado pelos Estados Unidos, a Rússia, daqui a alguns anos a Índia.